Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Mindset Bíblico. E hoje estamos iniciando aqui mais um episódio com um tema muito mais que prioritário aqui na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que é a necessidade de priorizar o hoje, né? O valor do presente, né? No livro de Salmo vai nos ensinar isso e nós vamos discorrer durante todo esse episódio aqui sobre esse tema, de forma específica. Nós vamos desvendar aqui muitos segredos, então fique atento, já convida aí quem você tem para convidar, compartilha aí o podcast. Enquanto você faz isso, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, pastor Slaine Monteiro, está aqui comigo para abordar esse tema comigo. A paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastor Rogério, muito feliz de estar aqui com vocês. Paz do Senhor, povo lindo de Deus. Vamos aí hoje abordar esse tema, creio que será muito edificante para as nossas vidas. Glória a Deus. O texto que a gente vai ler para ter como base desse episódio de hoje é Salmo 118, 24, versículo, que diz assim, pelo menos na minha tradução aqui, é NVT, tá? Nova versão transformadora, diz assim, este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Então chama a sua atenção para esse detalhe, né? Este é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegraremos e exultaremos. Então o princípio aqui é este é o dia. Que dia que o Senhor fez? Então, se o Senhor fez, Ele fez que dia? Este. É este dia. Quando o salmista escreveu, ele estava vivendo um dia. E ele disse, este é o dia que o Senhor fez. Então, nele nos alegraremos e exultaremos. Então, o recado é muito claro, o recado é muito específico. É só o que você tem hoje, meu irmão. Você não tem outra coisa. O amanhã nunca chega, a gente vai abordar isso aqui já. E o ontem já foi. Então, hoje é o dia que eu e você temos. Não é verdade, pastora? É isso aí, pastor Rogério. Aqui na minha Bíblia, a palavra de Deus ela é uma só, né, pastor? Mas eu tenho uma anotação diferente da pastora, né, isso, da pastora Joyce Meyer. E aqui o verso ele diz assim, o versículo ele diz assim: este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Então ele diz sobre uma ação. O Senhor, fazendo este dia, Ele estava agindo, Ele estava nos entregando, Ele nos entregou uma ação. E eu preciso devolver, porque toda ação, ela gera uma reação. Resta saber qual tem sido a nossa reação para este dia que o Senhor nos entregou. Eu estou reagindo positivamente ou eu estou reagindo negativamente? Precisamos saber em quais dos dois níveis nós estamos enquadrados. Pastor, eu quero estar no dia positivo, amém? Eu quero estar positivamente. Eu quero dar uma reação para o Senhor daquilo que Ele me entregou positivamente, né? E é exatamente isso. Como você vai reagir neste dia? Que dia? O dia que o Senhor fez. É uma decisão pessoal de cada um, né? É você que decide como vai ser o seu dia. A psicologia diz que os primeiros 15 minutos do seu dia vai determinar, psicologicamente falando, como vai ser todo o seu dia. Então, a gente entende, baseado na psicologia, mas você vai fazer então baseado na psicologia? Não, eu estou usando ela como base para que a gente possa discorrer o que vai acontecer daqui para frente, tá? Mas é basicamente o seguinte: você levantou e estava chovendo e você viu que o dia ia ser difícil, um dia ruim, então é assim que vai ser. Seu pensamento começa a gerar isso, a levantar essas questões, e o seu dia realmente pode ficar ruim. Porque o homem é o que ele acredita que é, né? A gente aprende isso, a Bíblia está carregada, por isso que existe esse podcast aqui, né? É um mindset bíblico. A gente entende que a Bíblia nos ensina como viver bons dias, bons momentos, né? Ao ponto que Paulo falou para a igreja de Filipos, olha, se há amor, se há virtude,
se for de bom valor, se for agradável, né? E dá uma relação de boas coisas, e aí no final termina o versículo dizendo: nisso pensai. Então a lição é muito clara. Então o que a pastora falou aqui eu preciso reagir. O Senhor já agiu como? Me dando este dia. Se você acordou hoje, meu irmão, glória a Deus, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui um dia antes do seu lançamento. Então é bom que a gente pode ao mesmo tempo tratar do dia em questão e tratar do dia que ele vai ser lançado. Então isso é muito bom, né? Então veja bem, o dia de hoje vai ser como você determinar que é, né? Então o ontem não tem mais o que fazer, já passou, meu irmão, já passou, já foi, não tem mais o que fazer. O amanhã nunca vai chegar. Pastor, o que você está falando? Meu irmão, eu estava ouvindo o podcast recentemente e o pastor entrevistador perguntou para um outro pastor que estava sendo entrevistado. Ele disse assim: pastor, uma pergunta, uma dúvida que nós temos. Se o mundo tivesse para acabar, ele falou desse jeito, meu irmão, e você tivesse que dar um conselho, só dá tempo de dar um conselho para a humanidade inteira, qual seria o conselho que você daria? É um único conselho, não tem mais tempo para nada. E aí o pastor pensou e disse: só um conselho? Eu diria o seguinte: tenha sonhos para 100 anos, mas viva hoje como se o amanhã não existisse. E eu fiquei com isso na cabeça, porque é muito forte, né, pastora? É muito forte mesmo, porque às vezes nós procrastinamos tanto, né, pastora, a nossa vida, as nossas decisões, né, deixamos coisas para fazer amanhã e mal sabemos se vamos estar de pé amanhã, se o Senhor vai nos permitir acordar amanhã, e estamos aí vivendo a nossa vida. Não, amanhã eu começo o regime, amanhã eu dou um abraço no meu pai, amanhã eu dou um abraço no meu filho, amanhã eu faço aquela ligação, amanhã você faz tantas coisas, querido, mas e aí? Será que você vai acordar amanhã? Não sabemos. Então vamos deixar isso de lado e vamos começar a viver o hoje, né? Tudo que você tem para fazer, começa a fazer hoje, né? Vai para cima. Assuma os seus compromissos a partir de hoje, né? Se tem que começar o regime, comece hoje. Não, eu preciso começar a oração, orar 10, orar 30 minutos, orar 1 hora, tirar um período aí de consagração de meio-dia, um dia inteiro. Amanhã eu vou fazer. Não, faça hoje, né? Comece hoje. Diga que ama hoje, não deixe para amanhã. Amanhã não nos pertence. A Bíblia diz isso, o amanhã ele pertence a Deus. Eu posso projetar porque eu preciso fazer isso, né, enquanto eu estou aqui na terra. Mas se vai acontecer, se vai ser realizado, se eu vou poder colocar em prática amanhã, se eu vou estar amanhã acordado de pé para saber que isso aconteceu, que se realizou, que concretizou, isso é só Deus que pode trazer isso para nós, porque só pertence a Ele. Então tudo que eu tenho que batalhar, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu preciso me posicionar, eu devo fazer a partir de hoje, porque o hoje ele me pertence. Eu tô aqui, estamos gravando esse podcast, estamos aqui hoje, então isso é para você que parou, que deu atenção para ouvir esse podcast, que tirou um tempinho, que ligou no seu rádio, que ligou na sua casa, tá lavando louça. Comece, decida hoje. Se você tem vivido até hoje uma vida de procrastinação, que é adiar decisões, deixar para depois o que você pode fazer agora, se até hoje você viveu uma vida dessa forma, mude agora, porque amanhã, daqui 30 minutos, daqui 1 hora, amanhã, sábado, domingo, não nos pertence, querido. Se projete para Ele, mas não conte com Ele. Viva o hoje. Isso é muito forte, porque eu falei no início que o amanhã nunca chega, o ontem já foi. E é só o hoje que resta para nós. Vou tentar explicar um pouquinho disso aqui. Querido, o amanhã, tudo o que você fez ontem, vamos falar do passado primeiro. O que você fez ontem já foi feito. A reação do que você fez vai vir. Né? A gente aprende que a tua colheita hoje
é resultado da semente que você plantou ontem, é resultado das decisões que você tomou ontem, né? Agora, olha o interessante, o teu resultado amanhã será a consequência da tua decisão tomada hoje. Só que tem um detalhe, veja bem, você viveu ontem, quando você viveu ontem, o nome dele não era ontem, o nome dele era hoje. Está entendendo ou não? Porque Deus está falando no versículo 24 do Salmo 118, que este é o dia, ou seja, hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. Tá? Então, ontem, quando você viveu ontem, o nome dele era hoje. Ok? Agora, o amanhã, como é que eu vivo o amanhã? O amanhã, eu digo que o amanhã ele nunca chega, porque quando ele chegar, entenda bem, quando eu e você estivermos vivendo o amanhã, o nome dele não vai ser amanhã, o nome dele vai ser hoje. Então, veja bem, eu vou sempre esperar por amanhã, sempre vou perder o ontem e sempre estarei vivendo hoje. Não tem outra métrica, não existe outra métrica para a nossa vida. Eu sempre perderei o amanhã, perdi, já foi, né? Eu sempre vou sonhar com o amanhã, eu vou sempre projetar algo para o amanhã. Não tem nada de errado com isso, desde que você não esqueça de viver hoje, porque eu sempre estarei vivendo hoje, nunca eu estarei vivendo ontem ou amanhã. Eu posso até estar com a minha mente focada no amanhã, e eu paro de viver hoje e perco oportunidades, perco chances de fazer coisas boas, sabe? De preparar um amanhã melhor, entendeu? Eu paro de agir no hoje e começo a me projetar somente no amanhã. Eu esqueço do hoje, né? Ou eu estou preso no ontem. Eu estou preso no ontem, por que eu não fiz isso ontem, por que eu não disse isso ontem, por que eu não comi aquilo ontem, por que eu não comecei ontem, por que eu não fui naquele lugar ontem, por que eu não comprei aquilo ontem. E aí, quando eu estou preso no ontem, eu deixo de viver o hoje e esqueço do amanhã. Então, não é que errar seja certo, mas nessa questão de tempo, se você tiver que errar, eu aconselharia você a errar porque você está focado no amanhã. Porque quando você foca no amanhã, você só perde o hoje, né? Agora, quando você foca no ontem, você perde o hoje e perde o amanhã. E hoje, né, de forma, né, fatídica, nós amanhecemos com uma informação que um irmão muito querido da nossa igreja havia falecido hoje por volta das 6 da manhã, né? E foi isso que nos levou a gravar esse episódio, né? Esse tema nesse episódio, porque eu fiquei meditando, sabe? As pessoas que não conseguiu falar para ele ontem, porque quem viveu ontem, quando nós vivemos o ontem, era hoje, o nome dele era hoje, ok? Hoje ele não pôde viver o dia, porque amanhecemos com a informação que ele havia deixado essa terra aqui e foi morar na glória com o nosso Pai. Mas para nós que ficamos aqui é muito triste essa informação. Por mais que a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Mas para nós o negócio não é tão fácil assim quanto parece. O negócio para nós aqui é um pouco difícil, né, pastor? Sim, porque fica um momento de dor, fica a lembrança, né? E principalmente para os familiares, e isso despertou em nós esse sentimento, né? E você para pensar, você para refletir, você começa a meditar, você se atenta a como você trata os seus filhos, a como você trata o seu cônjuge, né? Às vezes nós sempre podemos fazer mais, não é, pastor? Sempre podemos fazer mais. Todo dia eu posso melhorar, como mãe, você que está me ouvindo pode melhorar como pai, pode melhorar como filho, pode melhorar como pastor, pode melhorar como patrão, pode melhorar como funcionário. Nós sempre temos um pouco mais para dar de nós. Se você ouvir isso e se analisar, você vai meditar e vai falar, eu poderia ter dado mais. Em todas as circunstâncias, hoje o que nos despertou foi essa triste notícia,
né? Então a gente acaba meditando, despertando, e desperta em nós tantas coisas. Mas você pode se despertar em tanta coisa, né? Na tua empresa. Poxa, se eu pudesse fazer mais pelos meus funcionários, se eu pudesse fazer mais pelo meu patrão, se eu pudesse fazer mais pelo meu pai, olha, pela minha mãe, eu poderia ajudar mais a minha mãe. Olha, o meu pastor, eu poderia ajudar mais o meu pastor, eu posso dar mais de mim, eu sou capaz de aliviar um pouco o fardo dele, eu sou capaz, porque nós somos capazes, sempre somos capazes de melhorar, querido. Pega essa visão, você sempre é capaz de melhorar um pouco mais. Amém, pastor? Concorda com isso? Sim, nós podemos sempre, eu gosto muito de uma frase que diz assim, olha, hoje eu quero ser melhor do que ontem, né? Esse é o objetivo que todo ser humano, não vou nem colocar aqui de forma exclusiva o cristão em si, mas todo ser humano tem que pensar dessa forma. Hoje eu quero ser melhor que ontem e amanhã eu serei melhor que hoje. Porém, como a gente tem falado aqui desde que começamos a falar sobre esse tema aqui nesse episódio, o amanhã, Deus vai preparar o amanhã. Se Ele não quiser que a gente viva o amanhã, nós não viveremos. Mas o que nós temos é o hoje. Então é as nossas atitudes, né? Como a pastora abordou aqui, de forma específica em alguns casos, né? Eu posso ajudar meu pastor hoje, eu posso dizer que amo meu esposo hoje, eu posso ensinar algo novo para os meus filhos hoje. Então esse é o sentido que nós estamos tentando passar para você entender que é só o hoje que você tem, né? Alguns anos atrás eu perdi a minha mãe, e quando eu recebi a notícia que ela tinha ido para o hospital, eu estava indo a caminho do trabalho. E quando eu fui informado que ela tinha ido para o hospital muito mal, porque foi essa informação que eu tive, eu parei, desci e fiquei esperando a condução para voltar. Quando eu peguei o ônibus, eu vim meditando. Eu levei 1 hora mais ou menos para voltar para casa, para estar de novo em casa. E eu vim meditando em algo e disse assim, Deus, não leva ela agora, porque eu acho que eu fiquei devendo algo para ela. Mas devendo o quê? Dinheiro? Não é questão de dinheiro. Mas talvez eu não falei, eu te amo, com a frequência que eu deveria. Talvez eu não demonstrei esse amor com a frequência que eu deveria. Eu vim pensando nisso. Só que aí olha o resultado. Graças a Deus, o Senhor me tocou, o Senhor me acalmou, me consolou. Mas quando eu desci do ônibus, o meu cunhado estava para me dar uma carona até o hospital, porque eu não ia trabalhar de carro nessa época. E quando eu entrei no hospital, a informação que eu obtive foi: a sua mãe faleceu. E aquilo me deu um choque, porque eu vinha falando com Deus, Deus, não leva ela agora, porque eu preciso ser mais ativo em algo, né? Graças a Deus, não é que eu não dizia que eu amava a minha mãe, não é que eu não demonstrava o meu amor por ela, mas eu confesso que eu fiquei com o sentimento de que eu poderia ter feito mais. Só que agora, meu irmão, é só na glória, né? Agora é só em outro tempo, como diz a Bíblia, né? No tempo vindouro, porque a verdade é que o hoje aconteceu, eu fiz o que eu tinha que fazer. A pergunta que eu tenho que me fazer toda vez que acaba um dia é: eu fiz o que eu tinha que fazer hoje? Eu fiz o que eu devia fazer hoje? A pastora falou aqui sobre procrastinação. Eu fiz o que eu devia ter feito? Eu falei o que eu deveria ter falado? Eu disse o que eu deveria ter dito? Eu agi da forma como eu deveria ter agido? É a pergunta que nós temos que fazer toda vez que um dia acaba. Lógico. Mas você acha que a gente não vai viver o amanhã, pastor? Não é isso que eu estou passando aqui, meu irmão. O foco aqui é no hoje. O amanhã, pela misericórdia, nós vamos viver. Mas vai chegar um dia que o amanhã para nós não será possível mais viver. Porque o amanhã nunca chega. E quando ele chega, ele vira hoje. Porque a Bíblia diz que o amanhã pertence somente a Deus.
Então só Deus vive no amanhã. Tá entendendo ou não? Só Deus vive o amanhã. Eu e você só somos autorizados a viver o hoje. Ok? Deus não, meu irmão. Deus vive o ontem, Deus vive o hoje, Deus vive o amanhã, porque Deus não é preso ao tempo. Mas eu e você sim, nós somos presos ao tempo. Então nós só temos o hoje. Nós não temos outro tempo. Amém, pastora? Quer acrescentar alguma coisa? Das considerações finais? Quero só acrescentar aqui a parte B do versículo, que é: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então nós não só precisamos viver, como precisamos viver alegres. Mas pastora, como eu vou viver um dia alegre se eu passo tanta dificuldade? Aí nós vamos trilhar o caminho do quê, pastor? O caminho da fé, meu querido. Trilhe o caminho da fé, trilhe o caminho da paz, da confiança em Deus. Porque toda vez que eu confio no Senhor, toda vez que eu lanço no Senhor, que eu lanço ao Senhor, que eu me lanço aos pés da cruz, eu estou dizendo para o Senhor: olha, Senhor, a minha vida eu confio a Ti. Né? Se hoje eu estou passando por uma dificuldade, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor cuida da minha casa, então eu descansarei em Ti. Temos que descansar no Senhor. Quando verdadeiramente nós descansarmos no Senhor, nós viveremos esse versículo. Nós vamos viver o hoje e vamos viver regozijando na presença do Senhor. Crendo, mesmo que eu não estou vendo aquilo que eu tenho almejado, mas eu creio, eu acredito. Então, quando eu acredito, eu descanso em Deus, eu lanço a minha ansiedade em Deus, e certo que Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de tudo em nome de Jesus, amém? Então, a dica hoje é essa, né? O direcionamento hoje é esse. Não somente viva, mas viva alegre. Não somente viva, mas viva regozijando. Porque quando você consegue descansar no meio das aflições, no meio da tribulação, você está dando um recado para o Senhor. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade em paz, acreditando em Ti, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor cuida da minha família. Uma vez nós fomos em um café lá no Rio de Janeiro, um café de pastores, lá no Rio de Janeiro, e uma igreja muito linda, e no estacionamento estava sendo realizada uma obra de reforma no estacionamento, e dentro lá da igreja, dentro do templo, o barulho estava incomodando um pouco, e o pastor ele falou algo, ele falou: olha, não deixe que o barulho da construção lá fora roube aquilo que está sendo ministrado aqui dentro. Então é assim que nós devemos seguir a nossa vida. Não deixe que o barulho de fora, das dificuldades, né, de algo que você perdeu, de algo que você tentou fazer e não conseguiu, não deixe que esses barulhos, que esses ruídos roube o teu descanso em Deus. Roube a tua fé em Deus, roube a tua convicção em Deus de que você é mais que vencedor, em nome de Jesus, amém? É isso, pastor. Glória a Deus, pastor, é isso mesmo. Eu lembro desse café, o palestrante, né, o pastor Joel, ele dizia o seguinte: não deixe que o barulho de fora possa interferir no que está acontecendo internamente. Isso é muito forte, né? A gente tem que entender esses segredos, né? E muitas vezes a gente fala, mas a pastora falou aqui, é alegre, viva alegre, porque fala alegremos, nos alegremos e exultemos nele, né? E aí a dica é, como que eu vou me alegrar porque nada de bom está acontecendo? Meu querido, você está respirando? Glória a Deus! Sua família está viva, está de pé? Glória a Deus! Ah não, mas está enfermo, querido, Deus ainda cura a enfermidade. Acredite, né? Enquanto houver vida, que haja esperança. Amém? Basicamente a lição base do que Jeremias
nos ensina lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, que diz assim, olha, por isso eu trago a memória o que me dá esperança. Então é necessário que as coisas simples da vida sejam valorizadas por mim e por você, né? Mas quando isso tem que ser valorizado? Hoje. Você está pegando? Você pegou o teor do episódio de hoje? É hoje, meu irmão. Entendeu? É hoje. Você precisa valorizar hoje. Valorize a sua casa hoje. Valorize a sua família hoje. Amém. Valorize o seu ministério, o seu chamado hoje. Sabe? Seus parentes. Não perca tempo. Pare de procrastinar a prioridade que você tem que decidir hoje, sabe? Hoje eu vou priorizar a minha casa, minha família, vou priorizar a minha vida. O fato de eu estar respirando, de eu estar vivo, louvado seja Deus por isso. Você precisa entender esse segredo. Nós precisamos, né? Entenda bem, quando a gente decide um tema, escolhe um tema para falar aqui no episódio, nós somos muito ministrados por ele. Nós somos muito ministrados porque primeiro fala conosco. Como eu disse aqui, o fato que nos levou a escolher esse tema de hoje foi a gente amanhecer o dia com essa notícia triste, muito triste, né? Oramos pela família, estamos aqui da forma possível, né, a auxiliar os familiares, mas a verdade é que não tem como você ser notificado com uma informação dessa, saber uma informação dessa, e você não parar para meditar, né? Você não parar para meditar no poder do hoje, né? É o que nós temos, querido. Nós não temos mais nada. O amanhã, entenda bem, nunca vai chegar para nós, porque quando ele chega, ele muda de nome, e a gente de novo vive o hoje. A gente precisa entender isso e tomar boas decisões, porque se o amanhã chegar, ele trará consequências do que você fez hoje. Se o amanhã chegar para você, ele vai trazer a colheita do que você está plantando hoje. Amém? Em nome de Jesus. Pastora, qual é o conselho? Eu vou dar uma aqui do pastor lá, entrevistador. Baseado no tema que a gente está abordando aqui, qual é o conselho que você dá para os nossos ouvintes com relação a esquecer o passado, né? Esquecer o ontem, deixar um pouco o amanhã de lado, que, entenda bem, eu não estou dizendo que para você que está nos ouvindo, eu não estou dizendo que é errado planejar o amanhã, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu estou dizendo que é errado você só viver lá. Porque quando você só está focado lá, sua mente, sua ação, seu cérebro, sabe, tua vida se move pensando só no amanhã, você esquece o hoje. Então, não me interprete errado, né? Mas o que a senhora falaria, pastor, para os nossos ouvintes, baseado no tema que nós acabamos de abordar, já estamos finalizando aqui o nosso episódio, e olha só, é o maior episódio até agora, viu? Meu Deus, pastor. Até agora que a gente está gravando. Que bom, tenho certeza que em breve a gente vai ter tema aí para abordar a mais de 1 hora, principalmente quando a gente estiver com outros convidados aqui. Mas hoje eu acho que nós abordamos muito bem esse tema e eu gostaria de ouvir a senhora, pastora. Qual é o conselho que a senhora daria para os nossos ouvintes? Amém, pastor. O conselho é esse, o hoje, ele faz ponte com duas, como eu posso colocar aqui, eu preciso romper as pontes com o passado, meu presente, ele precisa romper as pontes com o passado. Vou esquecer, não tem como esquecer, né? Porque quanta coisa que aconteceu de ruim lá atrás que cooperou para o meu amadurecimento hoje, muita coisa. Mas assim, eu não posso ficar preso no passado, eu tenho que romper as pontes com o passado. Aí sim, o meu presente vai conseguir ter uma ponte com o futuro. Mas é só uma ponte, porque se nós vamos passar por essa ponte, é só Papai do Céu que sabe. Então hoje, viva com alegria, viva com confiança. Este é o meu conselho para ti hoje.
Viva confiando em Deus. Viva acreditando que o melhor ainda está por vir. Viva crendo que o Senhor te projetou hoje para que você dê frutos hoje. Frutos está falando só ministerialmente, não. Frutos de alegria, frutos de amor, frutos de prosperidade, fruto de um caráter de uma pessoa honesta, sincera, que confia em Deus, que age por Deus. Amém? Viva o teu melhor, dê o teu melhor. Primeiro para Deus e depois para todos aqueles e tudo aquilo que te rodeia. Glória a Deus. Muito forte isso, pastor, muito forte. E eu quero finalizar também, meu irmão, esse episódio falando o seguinte: seja o que você tem que ser hoje, né? Acho que foi no TikTok que eu postei um vídeo. O tema do vídeo era: se comporte hoje como alguém que você quer ser amanhã. Você tá pegando ou não? Entenda bem, se comporte hoje como alguém que você quer ser amanhã. Sabe qual é a lição aqui? A lição aqui é a seguinte: amanhã não vai chegar, mas se chegar, você precisa ser quem você quer ser. Você precisa atingir o patamar que você quer atingir. Tá entendendo ou não? Ou seja, você começa a se comportar hoje como alguém que você deseja ser amanhã, caso ele venha chegar, né? Entenda bem, não estou querendo dizer que amanhã você vai morrer. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não me interprete errado. Mas a verdade é que a gente não tem certeza. Mas caso, pela misericórdia do Senhor, nós venhamos viver o amanhã, nós precisamos ser quem nós queremos ser. Então, se eu quero ser um bom filho amanhã, eu preciso ser um bom filho hoje. Está me entendendo ou não? Se eu quero ser um bom esposo amanhã, eu preciso ser um bom esposo hoje. Se eu quero ser um bom funcionário, um bom patrão amanhã, eu preciso ser um bom patrão, um bom funcionário hoje. Se eu quero ser um bom pastor, um bom ministro, sabe, um bom pai, amanhã eu preciso ser um bom pai, um bom ministro, um bom pastor hoje. Tá me entendendo ou não? Por quê? Porque é só hoje que eu tenho para colocar em prática aquilo que eu acredito, aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. Entendeu? Então, eu planto hoje, se pela misericórdia de Deus o amanhã chegar, eu vou colher uma semente do que eu plantei ontem. É essa lição que eu quero que você guarde. Quero te agradecer por você ter desprendido o seu tempo, investido o seu tempo em ouvir o nosso podcast. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Peço para você divulgar, porque é um tema como esse, meu irmão, que pode mudar a vida de uma pessoa, sabe? Que vive ansioso, tem uma vida ansiosa pelo amanhã. Um episódio como esse pode trazer muitas revelações e um mindset novo para a vida dessa pessoa, né? Esse mesmo episódio vai estar disponível em todas as plataformas de streaming de áudio, né? E você pode ouvir em qualquer uma delas. Então eu peço para você divulgar, peço para você se inscrever no nosso canal do Telegram. Procure lá no Telegram, no aplicativo Telegram, Mindset Bíblico. Amém? Que Deus te abençoe. Quero agradecer aqui a participação da pastora Slaine. Amém. Pastora, dá uma saudação aí final para os nossos ouvintes. Amém, pastor Rogério. Amém, povo de Deus. Deus abençoe todos vocês, viu? Fiquem na paz do Senhor. Um abraço a todos. Que os seus dias sejam dias de fé, dias de conquistas, dias de atitudes para o nosso tempo de hoje. Amém? Fiquem na paz. Um abraço. Paz do Senhor, meus irmãos, e até o próximo episódio do Mindset Bíblico Cast. Até mais. Desejo a você paz, saúde e prosperidade. Te desejo um shalom de Deus sobre a tua casa, família, ministério, negócio. Em nome de Jesus, tchau, tchau e até a próxima.